Bom dia, moçada. Beleza? É com muita amor, carinho, afeição, afago, afeto, coração que começamos mais uma aula. E a aula que a gente vai dar hoje é uma aula de termodinâmica. Eu sei que muita gente está falando, professor, mas tem uma aula de fluxo de calor antes de termodinâmica, geralmente. Só que a aula de fluxo de calor você consegue, só com leitura, entender bem. A de termodinâmica não. Então a gente vai tomar mais tempo em termodinâmica. Esse vídeo eu vou dividir em algumas partes, para não ficar muito pesado. E, senhores, hoje eu vou precisar da sua voz. Eu vou provar para você que toda a termodinâmica eu resolvo com 4 ferramentas. Só que para isso você precisa repetir, entender como usar a ferramenta. E você vai ver que eu vou perguntar, e você responde sozinho em casa, feito um louco mesmo. Mas para entender, para quando você for fazer a questão, aquilo repercutir na sua cabeça. Então, olha, primeiro para a gente entender termodinâmica, nós temos que classificar os tipos de sistema. Nós temos sistemas abertos, sistemas fechados, sistemas isolados. Sistemas abertos, eles trocam matéria e eles trocam energia com a vizinhança. E então, se eu tenho um gás em um sistema aberto, eu posso estar perdendo esse gás ou posso estar colocando mais gás nesse sistema. Ou seja, eu estou variando o número de mols. Mols é a quantidade de matéria. Tem gente que fala, não, professor, massa é a quantidade de matéria. Não, errado, errou rude. Massa é a medida de inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. O número, a quantidade de matéria é mol, tá? Eu tenho um mol de alguma coisa, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 alguma coisa. Então, se eu tenho um sistema aberto, nesse sistema, eu estou ganhando matéria ou perdendo matéria. Eu estou variando o número de mols, tá? Já em um sistema fechado, eu não vario o número de mols. Por quê? Porque num sistema fechado não troca matéria com a vizinhança, só troca energia, daí o número de mols é constante. E nós também, muitas vezes, trabalhamos com um sistema isolado. Professor, igual eu estou aqui, é um sistema isolado que não troca nada, não troca matéria e não troca energia. Então, tanto para um sistema fechado quanto para um sistema isolado, o número de mols é constante. Mas para um sistema aberto, o número de mols varia, tá? Então, senhores, para que a gente entenda bem a termodinâmica, a gente tem que saber 4 ferramentas. E a primeira delas é PV igual a nRT. Claro, a equação geral dos gases, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante de Clapeyron e T é a temperatura. Eu sempre falo que a constante de Clapeyron, quando cai o cálculo, é ela que manda no cálculo. As unidades dela vão me dar o norteamento, vão me dar o norte das unidades das outras grandezas. E a federal faz pegada sobre unidade, eu já provei, e quando cai cálculo de termodinâmica, ela geralmente faz essas pegadinhas, e às vezes pegadinhas tão boas que até ela cai, igual a questão que caiu na federal de 2011. Olha só. Os gráficos a seguir indicam 4 transformações gasosas distintas, com a pressão expressa em Pascal, o volume em metros cúbicos e a temperatura em Kelvin. Gente, cada exercício tem uma cara. Se ele me deixa de maneira explícita as unidades no enunciado, é que alguma coisa de unidade ele vai perguntar. Então eu já grifo, eu já faço um cacho de banana, porque isso vai despencar na questão. Pascal é sistema internacional. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Tá? Ele me deu volume em metros cúbicos, sistema internacional, e Kelvin, na escala absoluta, está minha temperatura termodinâmica, também é sistema internacional. Note, ele deixou sem as unidades os eixos, para que você vá esquecendo durante, tanto que no item 4 ele vai perguntar. Olha o que ele diz. Considere a constante Clapeyron 0,080 atm litros mol Kelvin e assinale as preposições corretas. Olha lá. Admitindo que a temperatura do gás no gráfico 1 é 400 Kelvin, podemos afirmar que nessa porção de gás temos aproximadamente 2,5 vezes 10 na quarta mols? É o gráfico 1. Vamos trabalhar só ele? Eu quero saber o número de mols. Poxa, no gráfico eu consigo tirar a pressão e consigo achar o volume. Ele me deu que a temperatura é 400 Kelvin. Não penso duas vezes, PV igual a nRT. Ó, posso escolher qualquer ponto, vou escolher o A. A pressão no A é 4 vezes 10 na quinta. Não posso esquecer de colocar a potência de 10 que está acompanhando o eixo. E o volume é 2 metros cúbicos.
Ele me deu a constante, a temperatura é 400 Kelvin, resolvo isso, acho N igual a 2,5 vezes 10 na quarta mols. E abro o maior esmaio e falo, sou o bicho. Por quê? Olha, bateu, então é verdadeiro. Mas depois que sai o gabarito, você descobre o bicho que tu é. Porque quem fez isso errou. Errou feio. Errou rude. Por quê? Olha só. A constante que eu usei está em ATM vezes litros. Mas a minha pressão, um enunciado disse, está em Pascal e o meu volume em metros cúbicos. Eu não posso trabalhar essa constante. Quem fez isso errou, igual a Federal errou. Porque se você pegar a Federal de 2011 e olhar o primeiro gabarito que ela deu esse item verdadeiro. Ela caiu na própria pegadinha boa essa, porque ela esqueceu de converter. Se você olhar depois na retificação de gabarito, você vai ver que ele colocou esse item como falso. Porque eu deveria transformar essa unidade de ATM litro para Pascal metros cúbicos. E como eu faço isso? Velho, unidade é número, olha só. Eu sei que 1 ATM é 10 na quinta Pascal. Então olha o que eu faço. Aqui tem 1 ATM, 10 na quinta Pascal. Mas eu não quero litro. Aqui tem 1 litro, eu não quero litro. Vamos tirar litro. Mas eu sei que 1 metro cúbico equivale a 10 na terceira litros. Então, 1 litro vai ser X. Faço uma regra de 3. Isso aqui vai dar 10 na menos 3. Então eu tenho que 1 litro é 10 na menos 3 metros cúbicos. 10 na quinta vezes 10 na menos 3, 10 ao quadrado. 100 vezes 0,08 vai dar 8. Ó, 8 Pascal, que é a mesma coisa que newtons por metro quadrado, metros cúbicos mol Kelvin. Para o pessoal da CAF, se eu quisesse, eu podia tirar Pascal e colocar newtons por metro quadrado. 1 metro cúbico ia simplificar com metro quadrado e ia ficar só 1 metro lá em cima. Ia ficar 8 Pascal metro mol Kelvin, né? 8 Pascal, quer dizer, 8 Pascal Newton, né? Não posso esquecer que eu tenho o Newton aqui também, mas daí eu teria que cortar. E eu também poderia colocar no lugar de Newton quilograma metro por segundo ao quadrado. Mas isso não vem ao caso. Vocês entenderam? Olha, no lugar de 1 ATM, 10 na quinta Pascal. No lugar de 1 litro, 10 na menos 3 metros cúbicos. 10 na menos 3 com 10 na quinta, 10 ao quadrado vezes 0,08. Agora sim, ao invés de cometer o erro que a Federal cometeu, colocando 0,080 aqui, eu coloco 8 e encontro 2,5 vezes 10 ao quadrado mols. Ou seja, o item é falso. Está errado, errado, errado. Então, se tem cálculo, anota os dados. Cuidado com as unidades. Igual ele faz pegadinha também entre potência e energia, quilowatt-hora, quilowatt, ele gosta de fazer essas pegadinhas em ATM, Pascal, litros, metros cúbicos. Isso em termodinâmica. Fui claro nisso, senhores? Então, a primeira ferramenta que nós aprendemos foi PV igual a nRT. Essa é uma das 4 ferramentas que vai ter que andar com a gente. Mas espera. Vou trabalhar um sistema fechado ou isolado. Se é um sistema fechado ou isolado, o número de mols vai mudar? Eu já falei isso? Não entra gás e nem sai gás. O número de mols é constante. Essa pergunta agora vale ingresso na NASA. A constante de Clapeyron, ela muda? Não, né? Deve ser por isso que ela é chamada o quê? Tem gente que falou Clapeyron. Constante. Ou seja, num sistema fechado, eu tenho que o número de mols é constante e a constante de Clapeyron também é constante. Né? Daqui a pouco você vai ver que caiu uma questão na Federal de 2018, que era um sistema aberto, que era uma situação real que eu já vou mostrar. Quer ver? Vamos pegar essa temperatura que está multiplicando e passar dividindo. Ó. Pivete. Mas N e R são constantes, não vai mudar. Então o meu pivete sempre vai ser constante. Gente, o meu pivete é constante. Então fala para mim. Pressão, eu vou deixar o volume constante. E vou variar a pressão e a temperatura. Pressão e temperatura vão ser grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Teve uma galera que falou inversamente. Só porque a pressão está em cima e a temperatura está embaixo. Não, gente. Elas são diretamente. Bruce, eu não consigo entender isso. Então, olha só. Eu vou provar que a P e T são diretamente proporcionais, assim como volume e temperatura são diretamente proporcionais quando eu deixo a pressão constante. Assim como a pressão e o volume são inversamente proporcionais quando eu deixo a temperatura constante. Quer ver? Ó? Vamos pegar volume constante para fazer uma razão. Ó, 8 dividido por 2 é 4.
Mas eu quero mudar esses números, mas eu quero que o resultado sempre seja 4. Quer ver? Ó? Eu vou pegar o 8 e mudar para 16. Eu dobrei o 8. Mas para que isso aqui não mude e continue constante, o 2 tem que mudar para quanto? Isso, para 4. Eu dobrei o numerador, eu dobrei o denominador. Quer ver? Ó? Vou mudar o 16 para 32, o 4 eu tenho que mudar para 8. O que acontece em cima, acontece embaixo. Então, ó, se aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Mas se eu deixar a pressão constante, se aumenta o volume, a temperatura aumenta. Pressão e temperatura, deixando o volume constante, são diretamente proporcionais. Volume e temperatura, deixando a pressão constante, são diretamente proporcionais. Mas agora, se eu deixar a temperatura constante, pressão e volume, quer ver? 1 vezes 4 é 4. Eu quero que 4 continue sendo 4. Esse resultado eu quero que fique constante. Mas eu vou pegar 1 e mudar para 4. Então esse 4 eu tenho que mudar para 1. Se um aumentei 4 vezes, outro eu diminui 4 vezes. Então pressão e volume são grandes diretamente ou inversamente? Inversamente. Então já temos duas ferramentas. PV igual a nRT, cuidado com as unidades. E pivete, tá? Temperatura sempre em Kelvin também. E pivete. Mas eu tenho que lembrar, fala. Pressão e temperatura diretamente ou inversamente? Diretamente. Deixei a pressão constante, volume e temperatura diretamente ou inversamente? Diretamente. Deixei a temperatura constante, pressão e volume diretamente ou inversamente? Inversamente. Gente, se eu trago isso comigo, é 50% da termodinâmica que eu não vou errar. Eu vou mostrar principalmente a interpretação de gráfico. Olhem só, aqui nós temos um gás ideal, né? O que é um gás ideal? Um gás ideal é aquele gás que faz colisões perfeitamente elásticas com a parede do recipiente, essas colisões aqui causam a pressão, e entre elas, né? E sendo ele um gás ideal, eles não vão ter nenhuma ligação entre as partículas, não vamos ter reações entre as partículas, mesmo a mais fraca, mesmo a de Van der Waals não vai existir. Esse é um gás ideal. Mas na natureza nós não temos gases ideais, temos gases reais. Na Federal de 2011, a gente vai ver na próxima filmagem, um dos itens ele perguntou o que eu tenho que fazer para um gás real ficar parecido com as suas propriedades a um gás ideal. Eu tenho que baixar a pressão e aumentar a temperatura. Se eu baixo a pressão e aumento a temperatura, as partículas vão ficar mais distanciadas entre si. É difícil elas reagirem entre si, nesse caso daí. Tá? Então vamos ver, olha só, eu vou deixar no meu pivete constante, eu vou deixar a pressão constante, volume e temperatura são grandezas diretamente ou inversamente? Diretamente. Se eu aumento o volume, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta. Isso nós temos a nossa primeira lei de Charles Gay-Lussac, né? Isso para química, se você quiser, eu coloquei ela lá. Se você pegar uma determinada massa gasosa e fazer com que a sua pressão fique constante, o volume que essa massa gasosa ocupa é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Essa é a primeira lei de Gay-Lussac para gases, tá? Mas agora eu vou deixar o volume constante. Falem para mim, pressão e temperatura vão ser grandes diretamente ou inversamente? E isso, diretamente, se aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Aqui nós temos a segunda lei de Charles Gay-Lussac para gases, né? Se eu pegar uma certa massa gasosa e manter constante o volume que ela ocupa, a pressão exercida por essa massa gasosa vai ser diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Vimos a primeira lei de Charles Gay-Lussac e vimos a segunda lei de Charles Gay-Lussac. E agora, a lei de Boyle-Mariotti, né? Se eu deixar uma temperatura de uma certa massa gasosa constante, a pressão que essa massa gasosa exerce vezes o volume que essa massa gasosa ocupa vão ser grandezas inversamente proporcionais, né? Primeira lei de Charles Gay-Lussac, segunda lei de Charles Gay-Lussac, e aqui nós temos a lei de Boyle-Mariotti. Beleza? Tranquilo? Então, olha, pivete é uma ferramenta muito importante. E a nossa terceira ferramenta, notem, esse gás, ele está se agitando. Se ele está se agitando, ele tem energia interna? Sim, lembra, caiu na UEPG. A energia interna de um gás pode ser o somatório da energia cinética de cada partícula que compõe esse gás? Sim. Se eu somar a energia cinética de cada partícula desse gás, eu tenho a energia interna, que eu vou representar por U. Outra maneira de representar a energia interna é 3 meios de nRT. 3 meios se o gás for monoatômico.
Se o gás for diatômico, esse 3,5 vai para 5,5. Se o gás for triatômico, vai para 7,5. Tem a ver com os graus de liberdade da molécula. Geralmente em Santa Catarina eu vejo 3,5. Vai fazer em São Paulo, eu já vi cair diatômico, 3,5, e triatômico, tá? 7,5. Daí você tem que tomar cuidado. Então a energia interna é 3,5 de nRT se o gás é monatômico. Mas PV não é igual a nRT? Então eu posso tirar nRT e colocar PV. Então também é 3,5 de PV. Se eu tivesse gráfico igual aquele gráfico que nós resolvemos da Federal de 2011, se eu tenho a pressão, tenho o volume num ponto, eu consigo achar a energia interna. Se ele é monatômico, é só fazer 3,5 de PV, mas isso tem que estar no seu mapa mental. Mas o que é mais importante, gente, eu estou com um sistema isolado, tá? Não troca nem matéria, nem energia. O número de mols vai mudar? Não. A constante de Clapeyron vai mudar? Não. Mas eu quero mudar a energia interna. A única maneira de mudar a energia interna é mudando o quê, então? A temperatura. Gente, essa é a terceira ferramenta. A energia interna anda junto com temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. A energia interna anda junto com a temperatura, sendo esse sistema, pelo menos, fechado. Porque se for um sistema aberto, vai mudar o número de mols. Mas se é um sistema fechado ou isolado, não muda o número de mols, não muda a constante Clapeyron. Então, para mudar a energia interna, tem que mudar a temperatura. Aumentou a energia interna, aumentou a temperatura. Baixou a energia interna, baixou a temperatura. Então, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. Repete, energia interna. Enquanto tu não falar, eu não paro de falar. Energia interna, energia interna, energia interna, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. Se eu aumentei a temperatura, a energia interna aumenta ou diminui? Aumenta. Então eu vou ter uma variação de energia interna positiva ou negativa? Positiva. Quando eu falar energia interna, fala aumenta ou diminui. A variação de energia, eu quero que você vai falar se ela é positiva ou negativa. Então, olha, se eu aumentei a temperatura, a energia interna aumenta ou diminui? Aumenta. A variação de temperatura foi positiva ou negativa? Positiva. Então a variação de energia interna também vai ser o quê? Positiva. Se a temperatura diminui, a energia interna aumenta ou diminui? Ou seja, se a temperatura diminui, a variação de temperatura é negativa. Logo, a variação de energia interna é positiva ou negativa? Negativa. Eu estou insistindo nisso porque isso vai ser uma das três ferramentas. Eu vou te provar muito isso. Ó. Energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. Pivete, energia interna, PV, NRT. Já foram três ferramentas. PV, NRT, cuidado com as unidades. Pivete, volume e temperatura diretamente proporcionais, deixando a pressão constante. Pressão e temperatura diretamente proporcionais, deixando o volume constante. Pressão e volume inversamente proporcionais, deixando a temperatura constante. Primeira lei de Charles Gay-Lussac, segunda lei de Charles Gay-Lussac, a lei de Boyle-Mariotti. E energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. Repete isso com você, tá? Lembra, a energia interna vai depender só da temperatura em um sistema fechado ou isolado. Olha só o que a Federal já fez. Antes, ferramentas PV, NRT, o nosso pivete e a energia interna, temperatura, energia interna, temperatura, energia interna, temperatura. Olhem lá. Essa é a questão da UFSC. UFSC 2018. Na figura abaixo, temos um pulverizador de compressão inox e a sua ficha técnica. Esse equipamento é utilizado em residências para pulverizar os jardins com veneno, a fim de eliminar os insetos. O negócio é você ficar borrifando, né? Você nunca deve ter feito isso na vida. Ele deu a ficha técnica. Capacidade útil desse pulverizador, 5 litros. Peso vazio, 4,6 kg. Vazão na ponta do leque, 757 ml por minuto. Pressão máxima. Então tá, vamos resolver essa questão. E a questão tem a ver com um borrifador de pressão, né? É um borrifador de pressão. Para quem nunca viu como funciona um borrifador de pressão, aqui a gente tem um exemplo. Então ele vai bombeando, e a partir da hora que ele vai bombeando, ele vai colocando ar para dentro e vai jogando esse ar junto com o fluido que ele está querendo borrifar, o veneno, sei lá, e ele vai jogando para fora. Então eu pergunto, você quer um sistema aberto, fechado ou isolado? É aberto, né? Olha, note que está entrando matéria. O número de mols desse gás lá dentro, ele está sendo constante ou variável?
O número de mol tem que ver com a quantidade de matéria que está entrando, e está entrando moléculas de ar lá dentro. Então o número de mols está variando, tá? Então ele coloca matéria para dentro, é um sistema aberto. Então olha só, ele fala bababá, 0,1. Quando acionamos algumas vezes a alavanca, a energia interna do ar contido no tanque aumenta? Bom, sim, primeiro, quando ele aciona a manivela, quando ele borrifa para baixo, o que ele está fazendo? Ele está agitando mais as partículas lá dentro. A partir da hora que ele está agitando mais as partículas, a temperatura está aumentando, a energia interna aumenta. Mas se você não quisesse olhar assim, olha só, energia interna, se é monatômico ou um K aqui, mas é 3 meios de nRT. Lembra, o número de mols é constante ou variável? Exatamente, o número de mols está aumentando, ele está colocando partículas de ar dentro, então a energia interna aumenta. Eu tenho que é verdadeiro. Olha 0,2. A pressão do ar no interior do tanque não depende do número de mols do ar contido no tanque? PV igual a nRT. A pressão depende do número de mols. Olha, só usando as ferramentas, tá? Depende sim, é falso item, ó. A energia interna do ar contido no tanque é diretamente proporcional ao número de mols? Sim, ó. A energia interna é diretamente proporcional ao número de mols. É verdadeiro. Tá? É verdadeiro. Do gás dentro do recipiente, né? A energia interna é diretamente proporcional ao número de mols. Olha a próxima. Se o número de mols do ar contido no tanque for igual a 0,8 mol e a sua temperatura for de 27 graus Celsius, então a pressão na parede do tanque, poxa, ele quer a pressão, PV nRT. Professor, e o volume? Ele deu lá na ficha técnica, ó, 5 litros. Então eu tenho a pressão 5 litros, 0,8, vezes 0,082, eu estou trabalhando em ATM, litro mol Kelvin, você vai ver como eu vou trabalhar as unidades. E ele deu em 27 graus Celsius, que eu tenho que transformar para Kelvin. Note, eu vou cortar litro com litro. Eu vou cortar mol com mol. Eu vou cortar Kelvin com Kelvin. A resposta da minha pressão vai sobrar em quê? De novo, olha só. Eu vou cortar litro com litro. Eu vou cortar mol com mol. Eu vou cortar Kelvin com Kelvin. Vai sobrar só quem? ATM. Né? Vai sobrar 3,936 ATM. Professor, mas ele não deu em ATM? Não. Ele deu em quilonewton metro quadrado. Lembra? Newton por metro quadrado é a mesma coisa que o quê? Pascal. 1 ATM é 10 na quinta Pascal, ou 10 na quinta Newton por metro quadrado, é a mesma coisa. Olha como que eu vou escrever esse 10 na terceira. Desculpa, esse 10 na quinta. É 10 ao quadrado vezes 10 na terceira. Por quê? 10 ao quadrado vezes 3,936 vai ficar duas casas depois da vírgula, vai ficar 393,6, que é aproximadamente 394. Mas 10 na terceira é quilo, olha só, 394 quilopascal. Então, de novo, a minha resposta da pressão final fica em ATM, mas ele quer em newtons metro quadrado, quilonewtons metro quadrado. Mas eu sei que um newton metro quadrado é pascal. Então, olha, pera lá. 1 ATM é 10 na quinta Pascal. Olha como eu vou escrever esse 10 na quinta. 10 ao quadrado vezes 10 na terceira. 10 ao quadrado vezes isso aqui vai dar 393,6, que é aproximadamente 3,94. 10 na terceira é quilo. Então vai ficar 394 aproximadamente quilopascal, que é newton vezes metro quadrado. Então, realmente, é verdadeiro item. Tá? E olha a próxima. Podemos utilizar a equação P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2, para relacionar as grandezas de dois estados distintos antes e depois de acionarmos a alavanca? Lembra, para nós chegarmos no pivete, eu pressupus que o número de mols era constante, e a constante Clapeyron, obviamente, é constante. Mas nessa questão que a gente está fazendo, que ele está borrifando ar aqui para dentro, o número de mols é constante? Não, o número de mols vai ser variável. Né? Se o número de mols é variável, então, na verdade, eu não posso usar essa expressão. É falso item. E olha a próxima. Quando acionamos a alavanca, o número de mols do ar contido no tanque aumenta. É verdadeiro, olha só. A gente está colocando partículas de ar lá dentro. É verdadeiro. Certo? Beleza? Tranquilo?
A questão foi considerada de nível médio pela banca e de nível difícil pelos alunos, mas porque não sabem usar as ferramentas. A gente continua toda a termodinâmica no próximo vídeo. Faz um mapa mental dessa primeira parte que eu vou usar muito isso na segunda parte. Valeu? Beijão!